Hey, você aí do outro lado, no episódio de hoje eu quero mostrar para vocês os últimos livros que eu adquiri desde março. Acho que o último episódio que eu gravei com o Book Haul, né, que Book Haul é esse tipo de formato de vídeo que a gente apresenta os livros que a gente comprou, últimos livros que a gente adquiriu, seja ganhado ou comprado, sebo, etc. Eu fiz um em março, você pode clicar aqui, que eu comprei 35 livros. Né? O patrão ficou maluco lá na feira do livro da Unesp, que as editoras têm que chegar lá com pelo menos 50% de desconto do preço de capa. Então os livros saem num preço muito em conta, é um lugar maravilhoso, então eu deixo para adquirir meus livros ali. Geralmente eu não compro livros fora desse período, a não ser as exceções que vocês vão aqui. As exceções são, antes da gente começar o episódio de fato, as exceções são livros que eu encontro em sebo, né? Podem ser tanto livros que eu vou encontrar na livraria normal ou livros que já não tem mais publicação. Então esses eu vou no sebo e aí sabe, são livros que são muito baratos. Esses livros aqui acho que a maioria foi R$10. Tem livros que eu compro para ajudar amigos escritores que estão lançando seu livro. Eu não vou esperar um desconto lá na frente, eu vou pegar e comprar na pré-venda para ajudar a bombar a pré-venda desse escritor. No caso aqui a gente tem o Guilherme Resch, que é um escritor maravilhoso, lançou A Condenação da Memória pela Flávia. A gente vai falar um pouquinho mais desse livro aqui. Outros são livros que eu uso para estudar, escrever um futuro livro, um conto. Tress, do Brandon Sanderson, era um livro de referência. Esse do tarot também. Ou ajudar pequenas editoras, pequenas livrarias. Quando eu vou na pequena livraria de rua, livrarias de rua, aqui em São Paulo tem várias, eu acabo adquirindo um livro ali, principalmente se a livraria for a própria editora, que é no caso da Ozé, que eles têm uma livraria, bem pequenininha ali no Brás, e é uma editora pequena de livro infantil que fazem livros maravilhosos. Esse aqui, inclusive, apesar de ser uma editora pequena, ganhou o livro, melhor livro do infantil no Jabuti. Então, são editoras que são fantásticas e em vez de esperar uma festa do livro, aqui é legal que a gente ajuda a fomentar esse mercado local, né, de pequenas livrarias, dos nossos amigos escritores que estão começando a carreira. Então tem essa pilha aqui. Essa outra pilha aqui foi uma exceção. Isso aqui foi uma exceção porque teve o saldão do Pipoca e Nanquim, que eles fazem somente 2 vezes ao ano. E aí aqui são livros que foram com 70% de desconto do preço de capa. Não sei se eles chegam a fazer esse valor quando eles vão lá na festa do livro da USP. Tenho que checar essa vez para ver se eu não dei bobeira e acabei perdendo um desconto maior. Mas acho que mais de 70% é difícil. E essa pilha aqui são livros ganhados. Então são livros que eu ganhei ao decorrer desse período desde o último Book Haul. Tem 3 aqui que foram concurso, tá? Concurso não, sorteio, concurso, sei lá, no nosso Shop Literário, sempre tem alguém que sorteia um livro pra gente e 3 aqui foram 3 sorteios que eu ganhei. Então tô bem ali no Shop Literário, que é um encontro que a gente faz com o Eduardo Spor. Todo mês o Eduardo Spor e o Thiago Cabelo faz um encontro literária, a gente discute obras literárias, etc., com o Eduardo Spor. É muito legal. Então, vamos começar aqui o episódio de fato. Vamos começar pelas pequenas editoras, né? Tem muita gente que vai embora no final do vídeo. Vamos começar pelos livros que eu faço mais questão de mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui A Avó Amarela, que é um livro da Júlia Medeiros e da Elisa Carareto, é um nome difícil de falar. Esse é um livro da editora Ozé. A ilustração brinca com recortes, né, de revistas e tal. E aqui a gente tem uma história muito bonitinha, porque é uma história o olhar de uma criança da sua avó, né? Aquela avó que geralmente a família toda se reúne no final de semana e vai encontrá-la. E ela vai fazer almoço para todo mundo, ela que vai cuidar de tudo e ela não quer a ajuda das noras. Já viram, né? Que isso é bem brasileiro. Então a gente tem aqui A Avó Amarela, é um livro muito legal da editora Ozé. Vocês podem ir no site, se vocês não são de São Paulo, mas se quiser conhecer a livraria, eles estão ali no Brás, perto daquela rua que tem vários restaurantes italianos. Aí vocês vão encontrar a Ozé, que é uma livraria muito legal, com livros premiados pelo Jabuti e com livros que são livros infantis, mas que fazem não só a criança, como talvez o pai ou a mãe que vai ler o livro para o seu filho ter uma reflexão além, né? Então não é só um livro para crianças, é um livro para os adultos que vão ler essa história para os seus filhos ou sobrinhos, netos e etc. O próximo, antes de pegar os livros de referência, é o livro do Guilherme Resch, A Condenação da Memória, que saiu pela editora Flávia, que é uma editora nova,
mais ou menos nova no mercado, né, que está fazendo um barulho danado com vários autores interessantes sendo lançados, entrando com um processo agora de ter selo tradicional. Antes você tinha que pagar, mas eles tinham vários selos lá dentro que se você vendesse certo tanto, você não precisava pagar o livro e tal. Então uma editora que fomenta a literatura nacional. O foco deles é publicar autores iniciantes que estão começando a carreira e tal. Então é uma editora legal que saiu, Guilherme Hess, que já tinha publicado uma antologia de contos pós-apocalíptico, meio distópico. Ele também já participou de outras antologias, então é um autor que já tem alguma publicação séria por trás antes de lançar o seu livro aqui, que é uma distopia, é um futuro distópico enclausurado, restou à humanidade habitar Argos, uma cidade abrigo subterrânea. Diante de um mundo capaz de controlar até mesmo as nossas lembranças, seríamos capazes de viver uma vida significativa? Descubra junto com os cidadãos de Argos. Então aqui o livro do Guilherme Hess, Condenação da Memória. Esse aqui está na minha lista para eu ler antes desse ano acabar. Preciso ler esse livro antes que o ano acabe, que eu estou muito curioso para ler o livro do meu querido amigo Guilherme Hess. Maravilhoso escritor e uma pessoa incrível. Vocês podem encontrar ele no Instagram, TikTok, que ele está sempre falando sobre o produto dele, falando coisas muito interessantes sobre literatura de modo geral. Aqui são livros de referências que eu comprei, tinham desconto, esperei ter o desconto, mas o foco era referência. Então esse aqui, eu estava procurando um livro de romantasia que não fosse ter hot, né? Muito livro de romantasia, principalmente nacionais, eles vão muito para o hot. E aí eu não gosto de ler esse tipo de conteúdo. Então eu fui para ver se... Aí eu vi que o Brandon Sanderson tinha lançado uma romantasia. E a dele é bem levinha, né? Não vai ter nada, não tem nem beijo, não tem nada aqui. É bem levinho mesmo. Então a fantasia do universo muito criativo do Brandon Sanderson. Esse aqui é a edição da Trama em português. Então é Tress, a Garota do Mar Esmeralda. A sinopse é: no meio do oceano havia uma garota que vivia em uma rocha. Esse não era um oceano como aquele que você deve ter imaginado, nem a rocha como a que você imaginou. A garota, contudo, pode ser como você imaginou, contanto que a tenha imaginado como imaginativa, de fala mansa, interessada em colecionar copos ou canecas, depende da tradução. É um livro muito legal, o universo construído do Sanderson aqui é maravilhoso, são mares muito curiosos, é só lendo para você entender como ele funciona, mas é um negócio de esporo, tem até uma parte meio que física, tem um vídeo dele no YouTube que ele explica a física por trás de como ele pensou nesse oceano que seriam esporos, que é meio que são areias, são grãos de areia, e aí você tem oceanos diversos e que são perigosíssimos, e essa menina tem que navegar esse mar para ir atrás do seu príncipe. Então aqui ele inverte, em vez do príncipe indo resgatar a princesa, que a gente tem o inverso. Então é uma romantasia diferente, não diferente, mas é uma romantasia que traz um clichê da fantasia, só que ele inverte esse clichê. Então é bem interessante, é um livro legal de ler e me ajudou bastante a entender um pouco da romantasia, apesar do Brandon Sanderson não ser conhecido por romantasias. Eu ainda preciso ler uma romantasia de fato. Aqui a gente tem a Bíblia do Tarô, a Bíblia clássica do Tarô, Jornada Completa, da Rachel Pollack. Esse aqui é um livro de referência para um livro que eu estou escrevendo, que tem influências do tarô. Eu tinha feito um conto, ia sair numa antologia do tarô, inclusive pela Flávia, acabou não dando certo. Talvez alguns de vocês que me seguem nas redes sociais, vocês viram comentando sobre esse livro, sobre esse conto. Esse conto vai se transformar em um livro, porque eu tinha muita coisa, muito world building dessa história, então decidi transformar em um livro que dá para contar muita história dentro desse universo e que eu me apaixonei no final das contas. Aí eu comprei esse livro, a Bíblia Clássica do Tarô, da Dark Side, para eu ter uma noção melhor do que ficar pesquisando na internet sobre tarô, porque tem muita informação maluca, né? Pessoas que só põem lá umas coisas aleatórias de tarô, então eu queria uma fonte mais segura, que traria um pouco da história do tarô, da sua relação com outras religiões ou com a bruxaria, por exemplo. Então esse livro faz isso. É muito interessante, traz várias visões diferentes do tarô, te ensina a ler tarô, explica cada carta com muito detalhe, a relação de cada carta com as outras cartas do baralho, que é o que eu preciso para minha história. Então se você é interessado no tarô, esse aqui parece ser um ótimo livro para começar. Eu sou iniciante nesse negócio, então estou tentando entender para não falar nenhuma besteira no livro, né? Não desrespeitar o tarô nas minhas histórias. Aqui é um livro que eu estava procurando há muito tempo. Eu abro essas exceções para livros que eu estou
procurando até um tempo por um preço em conta. Esse aqui é o Creepshow, do Stephen King. Isso aqui era um filme, virou um filme dirigido pelo George Romero. Dentro do filme, uma criança lê esse quadrinho e aí os contos que estão dentro desse quadrinho aqui, eles são... aí eles fazem a versão live action deles. Então a criança começa lendo os quadrinhos e aí cada conto é como se fossem curta-metragens desses contos lá no filme. Então o filme chama Creepshow, tem para assistir, acho que teve até o 2. O primeiro é dirigido pelo George Romero, então olha que loucura, você tem Stephen King e George Romero numa obra só. Então eu queria muito esses contos aqui, eles trazem bem aquela ideia das histórias de quadrinhos de terror lá dos anos 50, anos 60, que são histórias mais pesadas e tal. Não são histórias assustadoras, mas são histórias pesadas, com muito gore. E o Stephen King era apaixonado por essas histórias em quadrinhos. Então eles resolveram fazer o filme e iam lançar o filme e vamos lançar o quadrinho também. Então aqui a gente tem temos 6 contos. Esse eu ainda não tive tempo de ler, apesar de ser um negócio super curto e rápido de ler. Eu estava atrás desse negócio, já tinha uns 5 anos desde que eu descobri a existência do Creepshow, que é muito legal. Vou deixar aqui no canto. Vamos para os livros de sebo. Primeiro, Dan Brown, O Símbolo Perdido. Gosto do Dan Brown, estava vendo a Masterclass do Dan Brown, e aí fiquei empolgado e comprei também o Símbolo Perdido. Aqui eu já tenho o código, eu tenho Anjos e Demônios, preciso do Código da Vinci, que são os clássicos dele. E aqui a gente tem o Código da Vinci, o Símbolo Perdido, que pega a história continua com o mesmo personagem, que é o Robert Langdon. Então ele está aqui convidado por seu amigo e mentor Peter Solomon a dar uma palestra no Capitólio dos Estados Unidos. Ao chegar lá, descobre que caiu em armadilha. Não há palestra. E Solomon está desaparecido. E ao que parece, correndo perigo. Então é o clássico estrutura narrativa do Dan Brown, história rápida, né? Provavelmente ainda não li, capítulos curtos, cliffhanger. Eu vi a Masterclass do Dan Brown e fiquei muito curioso para ler um livro dele dentro desse, para entender a estrutura dele em ação, porque é muito legal o jeito que ele explica como ele faz as histórias dele. Então, Dan Brown, Símbolo Perdido. Aqui o maravilhoso David Lynch, em Águas Profundas, Criatividade e Meditação. Esse aqui é um livro de não ficção com memórias do David Lynch, ensinamentos que ele traz ali da vida dele como uma pessoa criativa, mas a gente tem meio que uma mistura de autobiografia com dicas de criatividade, dicas sobre a vida, como ele enxerga a vida. É mais um livro sobre como ele enxerga a criatividade e a vida, e acaba sendo alguma dessas reflexões dele acabam virando lições para nós também. Eu gosto muito do trabalho do David Lynch, de como ele levava a vida pessoal dele, uma pessoa bem tranquila, bem ligada à arte e também ligado aos seus filhos, por mais que eram filhos com outras esposas, eram filhos que foram criados todos juntos, ele um pai muito presente. Então é uma pessoa que eu acho admirável, a questão dele, a relação dele com a arte, que é uma questão muito legal. Então, David Lynch em Águas Profundas, recomendo muito vocês. Engraçado, esse livro eu tinha comprado na Amazon, porque eu fiquei maluco quando descobri ele. Foi um pouquinho antes do David Lynch falecer. E aí não foi entregue, deu algum erro e a editora Grifos não conseguiu entregar. Até mandaram mensagem falando que o livro foi perdido, pedindo 1000 desculpas e tal. A editora Grifos teve um contato ali com um cliente muito legal pela Amazon. E aí no outro dia eu fui no sebo procurar o Dan Brown e acabei encontrando esse livro lá por muito mais barato do que eu achei. Ainda tem uma dedicatória aqui do Rodrigo. Olha aí, David Lynch e suas coincidências. Tem uma dedicatória de um Rodrigo aqui, espero que não seja eu do futuro. E aí a gente tem também O Médico e o Monstro. Eu tinha lido a versão da Antofágica no Kindle. E aí eu queria uma versão física para eu poder analisar de perto e tal. E aí peguei essa versão aqui, já li eu reli algumas partes do livro, não reli ele inteiro ainda. Essa é a da Penguin, uma tradução boa também. Eu acho que eu estou gostando mais da tradução da Antofágica. Preciso ler o livro completo. Mas pelo que eu li da Penguin, ainda prefiro da Antofágica. Gosto muito da Antofágica. Esse aqui eu achei no sebo baratinho também, por isso que eu peguei. Depois, quando eu conseguir encontrar da Antofágica um preço bacana, eu devo pegar também. Então aqui a gente tem Robert Louis Stevenson com O Médico e o Monstro, que é um clássico da literatura gótica, né, gente? Então poucos clássicos da literatura são tão reconhecidos e cultuados como O Médico
e o Monstro. Já falei do Magic e o Monstro no minha lista de livros de terror para medrosos. Então, Magic e o Monstro, Drácula e Frankenstein são clássicos do terror gótico que todo mundo que ama literatura devia ler. E se você não sabe ainda o spoiler magnífico que tem aqui, que é um plot twist magnífico desse livro, corre para ler antes que alguém te dê o spoiler disso aqui, porque esse negócio está em todo lugar na cultura pop, então é inevitável uma hora você se deparar com spoiler. Se você teve essa sorte de não ter tido spoiler, lê esse livro urgente, coloca na sua lista prioritária. Depois nós temos George Orwell, O Caminho para Vegan Pier. Esse aqui foi a Michelle que comprou, ela gosta do George Orwell, eu também gosto, e esse livro aqui eu não conhecia. Esse aqui é O Caminho para o Vegan Pier, é um exemplo acabado do imenso poder narrativo e ensaístico de George Orwell. O livro se compõe de duas partes. A primeira, documental, é fruto do convívio de 2 meses do autor com os mineiros de carvão do norte da Inglaterra. A segunda é um ensaio, uma brilhante polêmica sobre a estrutura de classes no capitalismo e o papel ambíguo da inteligência socialista nos esforços para sua superação. Então a gente tem aqui um livro que é não ficção. Está na lista dos meus livros de não ficção, porque George Orwell é fantástico com ficção, provavelmente é melhor ainda com não ficção, vai saber. Pablo Neruda, não sabia, mas parece que é um autor polêmico. Para Nascer, Nasci. Aqui são a série de crônicas, eu li já algumas, isso aqui é para você ler um por dia, super tranquilo, não é um livro para devorar de uma vez só, e estou gostando bastante. Ainda não fui atrás da polêmica, eu vou ler antes a obra para saber depois que o autor fez, não vai atrapalhar a minha visão da leitura, mas Pablo Neruda, Para Nascer, Nasci, esse livro, eu acho que nem é publicado mais, a gente achou jogado lá no sebo, foi bem baratinho. Heartstopper, esse é um quadrinho, 2 garotos, um encontro, teve série na Netflix, eu acho que é um quadrinho com 4 ou 5 volumes, se eu não me engano. Esse eu comecei a ler e parei no meio, não porque é ruim, eu não sei porque eu parei no meio, eu acho que chegou outros livros, e aí eu vou lendo, eu vou parando e fico uma pilha de livros não lidos, porque chega livro novo, eu quero ler o primeiro capítulo para ver como que é o livro, e acabei não terminando, e esse quadrinho é muito bom. Eu vou até retornar agora após o vídeo e terminar logo, é muito, muito bom. Aqui a gente tem a história de Charles Spring e Nick Nelson, que não tem quase nada em comum. Charles é um aluno dedicado e bastante seguro por conta do bullying que sofre no colégio desde que se assumiu gay. Já Nick é super popular, especialmente querido por ser um ótimo jogador de rugby. Quando os dois passam a sentar um do lado do outro toda manhã, uma amizade intensa se desenvolve e eles ficam cada vez mais próximo. Aqui é bem interessante porque a gente já viu isso em muito filme com casais héteros, né? Um homem e uma mulher. Tem a mulher que é tímida, nerd, e o cara que é popular, ou o contrário. O cara que é nerd, a mulher que é popular, e aí eles vão ficar juntos no final e toda aquela história. Aqui a gente tem essa visão de um casal homossexual e, na verdade, é o menino que se assume gay e aí ele vai ser hostilizado pela escola, as pessoas vão fazer bullying com ele, etc. E tem esse outro cara que é super popular. E eles começam a ter uma amizade muito bonita. Até onde eu li, eu achei muito bonita a história, muito bem escrito e muito bem desenhado. Então, recomendo muito Heartstopper. Antes da gente ir pro Pipoca e Nanquim, vamos para os livros ganhados. Esse aqui eu acabei de ganhar, chegou ontem, da data de gravação desse vídeo, chegou ontem, Goosebumps. Isso aqui é meu presente de aniversário, tá? Goosebumps é uma série de terror infantil para middle grader. Esse aqui meio que entra na pilha de livro de referência, porque eu tô escrevendo um livro agora, que é um livro curtinho, para tentar me inscrever no Kindle Prêmio de Literatura Infanto-Juvenil. Não sei se vai dar tempo de terminar, espero que sim. E aí quis pegar o R.L. Stine, que ele é um grande escritor de livros de terror infantil. São livros super rápidos de ler, super curtos, vocês vão ver aqui, eu vou tirar da caixinha. E aí são livros que ele escreveu mais de 300 livros. O Goosebumps, eu acho que ele escreveu mais de 100 livros dentro dessa antologia. Os livros não têm relação com o outro. E aí tem outras séries que ele escreveu, essa aqui é a mais famosa, virou série na Disney, virou filme, tem filme com Jack Black, tem um monte de coisa. Eu comecei a ler já, como eu falei, o livro chega e eu já começo a ler, é um problema. Mas esse aqui pelo menos eu vou terminar rapidinho, porque é bem curto. E é um terror infantil, super simples, é meio que o Dan Brown do terror infantil, eu notei assim, os capítulos terminam em cliffhanger, você não tem um aprofundamento muito grande de cada personagem. É uma história que a gente chama de plot driven.
Ou seja, a narrativa ela se move adiante através do plot principal da história e não pelos personagens. Então o plot é a coisa mais importante, os personagens estão ali agindo em volta dele. Eu achei muito boa a escrita dele, muito rápido de ler. Essa aqui é em inglês, tem em português também, tá? Se você quiser ler, você encontra em português também. É que eu queria essa edição com a caixinha de metal, tava numa promoção muito boa na Amazon. E essa aqui é a edição de comemoração de 25 anos. E aqui a gente tem a capa original, lá que saiu lá nos anos 90. Hoje em dia, os livros novos, esses livros, as edições novas, elas saem com a capa meio feia. No Brasil, você vai encontrar muito em sebo esses primeiros volumes. Aqui a gente tem os 5 primeiros livros dessa série, que ele escreveu de 92 a 97. Ele escreveu, gente, em 6 anos, 62 livros. É uma média de 10 livros por ano. Isso é um negócio muito louco. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês, senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco e não sei se meu celular tem bateria não. Então a gente tem aqui 5 livros curtinhos, a caixinha vem com 5 livros, isso é legal, né? E tem outras caixas lá na Amazon, se você quiser procurar, eu vou deixar o link da maioria desses livros no primeiro comentário fixado, que aí você comprando pelo nosso link de afiliados da Amazon, você ajuda o canal sem pagar nada mais, é o preço normal da Amazon, só que você usa o nosso link e eu ganho uma porcentagem ali, uma comissão por você comprar pelo nosso link. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Então tá aqui, Welcome to the Dead House, que é o que eu tô lendo agora. Duas crianças tem que se mudar para uma cidade nova, porque o pai recebeu uma carta enigmática que ganhou uma casa. Eles vão, essa casa é super sinistra e aí ele meio que já tem um contato com um fantasma no primeiro capítulo e o negócio vai assim sem freio, uma loucura sem fim. Eu gostei muito, é muito rápida a história. Vocês veem, são livros curtos, 120 páginas no máximo. Então a gente tem Welcome to the Dead House, The Haunted Mosque, One Day at Horrorland, Night of the Living Dummy, esse aqui ficou muito famoso. Say Cheese and Die. Ele pega a ideia de tudo quanto é canto. Eu tô até assistindo agora, fiquei empolgado, né? O meu hiperfoco agora no momento é o Stein. Eu tô vendo a masterclass dele, já li tudo que eu podia achar na internet sobre ele e agora eu tô assistindo as aulas dele que tem na internet, lá no masterclass, e no site dele também tem um curso de escrita. Fantástico a história dele, escreve bem, tem muitos livros publicados, é um livro meio de banca, mas que é um livro muito bem escrito, eu gostei bastante, com certeza é uma referência que vai ter para mim daqui em diante. Com certeza eu vou ler esses 5 livros rapidinho e vou querer ler tudo dele. Não sei se eu vou conseguir ler 300 livros, mas ele junto com Terry Pratchett e Miyazaki, David Lynch são as minhas fixações no momento. Meu hiperfoco, algumas coisas duram, outras vão embora super rápido. Esse aqui eu ganhei da minha irmã. A gente foi lá no Saldão da Martins Fontes, no último andar, e lá tem muita coisa em inglês. Como vocês sabem, eu gosto de ler muita coisa na língua original. E aí eu peguei os Ghost Stories do Charles Dickens. Então aqui a gente tem uma coleção de contos de fantasmas, né? Histórias de fantasmas que ele escreveu. Muito legal. E aí a gente tem aqui Christmas Ghosts, The Lawyer and the Ghost. Bem legal, uma coletânea pequenininha. A letra é bem pequenininha, aqueles livros de bolso. Eu adoro as edições do livro dessa editora aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome para vocês. É a Macmillan's Collector's Library. As edições são lindíssimas, são todas assim bonitinhas, com essa aqui dourado aqui na capa, tem fitilho. Lindas as edições com a luva e tal. Vocês vão ver aqui, ó, se eu tirar a luvinha, parece aqueles livros antigos, né? Que não tem capa nem nada. Só o azulzinho e o nome. Então é muito bonitinho a edição, tem vários que eu quero ainda, tem a versão, tem o Drácula, tem Frankenstein, tem muita coisa de clássicos da literatura dessa edição. Eu vou deixar o link para vocês procurarem outros livros que vocês queiram dessa coleção da Macmillan Collection Library, é bem legal. Então Charles Dickens, ainda não li nenhuma coisa dele, só li trechos e contos avulsos. Esse aqui vai ser um contato mais intenso que eu pretendo ler no final do ano ou no começo do ano que vem. Esse aqui foi um presente também, que é o One Piece, Receitas Piratas do Sanji. Esse aqui é um livro de receita, não é um livro de ficção, de literatura, mas é um livro com receitas do meu anime favorito, talvez um dos meus mangás favoritos, One Piece. Se você ainda não viu, não perde tempo. Tem 1000 e tantos episódios, se você ficar perdendo, você nunca vai terminar. Tem tudo na Netflix, vai lá, assina, assiste tudo e depois para de assinar. Vai demorar muito tempo se terminar de assistir,
mas tudo bem. Aqui foi um presente da minha querida amiga Helena, então ela me deu esse livrinho aqui maravilhoso, gostei muito. Já fiz uma receita só, foi uma sobremesa, tem receita aqui que é muito difícil. Esses livros em seguida são livros que eu ganhei no Chopp Literário. Então, esse aqui foi um sorteio, ganhei o primeiro aqui, foi o Bárbaro da Ciméria. São 3 volumes aqui, a gente tem 3 histórias, o Demônio de Ferro, o Poço Macabro, a Fênix e a Espada. Vem cartõezinhos aqui, ó, da editora Panbox? Pandorga. E aí tem pôster, tem marca-página, muito legal essa edição aqui da Pandorga, do Conan, do Robert E. Howard. Eu vou ler isso aqui ainda, eu quero muito ler Conan, nunca li Conan. Então esse foi muito legal ter ganho esse sorteio. O outro que eu ganhei no sorteio foi um episódio, um encontro que a gente fez, que foi sobre Harry Potter, e aí ganhei o Almanaque Mágico do Harry Potter. Sensacional isso aqui, muito legal. Tem várias coisas do world building, tanto do filme quanto do livro aqui no Almanaque, com desenhos, muita coisa legal. Eu fiz um vídeo abrindo esse livro e mostrando ele por dentro. Vou deixar linkado aqui para quem quiser ver. Muito legal para quem é fã do Harry Potter. Muito, muito legal. Se você não quiser dar dinheiro para a moça lá, aí você tenta achar em sebo, que eu acho que já tem, tá? O Senhor da Chuva foi o outro que eu ganhei, que foi um encontro com o André Bianco, né? O Chopp Literário é muito legal, gente. Vocês procuram aí Chopp Literário Eduardo Spor, vocês vão encontrar o Minipod Literário, vocês vão achar informação. A gente teve um encontro com o André Bianco e aí eu ganhei O Senhor da Chuva. Curioso para ler, o livro que eu li dele foi o sétimo. Não, o 7. Eu li o 7. Né? Lá no começo da carreira. Eu queria ler esse que é ele depois, mais pra frente. E claro, a gente tem Terry Pratchett, sempre tem Terry Pratchett da minha lista, porque Terry Pratchett tem que comprar fora, porque não tem na feira da USP, a maioria dos livros que estão no Brasil não são publicados mais, então no sebo é caríssimo, porque são livros que não teve uma publicação muito grande aqui no Brasil. Então eu tenho que comprar tudo na Amazon e fico lá deixando um aviso para quando tiver desconto eu comprar. E esse aqui, na verdade, foi meu amigo Rafael Duque, que me deu a notícia que ele encontrou isso aqui lá na Martins Fontes, da Paulista, aqui em São Paulo. E eu fui correndo pegar, acho que uns 3 dias depois eu fui lá correndo com medo de alguém pegar. Não sei se tem tantos fãs de Terry Pratchett no Brasil assim. E aqui é uma adaptação em quadrinhos dos primeiros 2 livros da série. A Cor da Magia e a Luz Fantástica, que são os únicos livros que têm ligação com o outro. Todos os outros 42 livros do Discworld são livros separados, você não precisa ler em ordem. Então, Terry Pratchett, The Discworld Graphic Novels. Para quem é fã, recomendo muito. Não sei onde você vai achar, achei isso na Martins Fontes, nem procurei depois se tinha em algum outro lugar. O nosso próximo aqui é a que eu aproveitei o saldão de 70% do Pipoca Nanquim. Magnífico. Pipoca Nanquim, muito obrigado. 70% de descontos, os negócios saíram por R$30. São materiais que valem cento e tantos reais aqui, ó, grossos, né? São livros grossos, muito bem acabados. Todo o material do Pipoca Nanquim tem luva, muito bem feito o acabamento deles. Gosto muito tanto do canal, do conteúdo deles no YouTube, inspiração para esse canal, quanto da editora deles também. Aqui é um bookplate. Bookplate é um cartão que vem com a arte e geralmente a assinatura dos autores. Aqui no caso eles colocam, são eles mesmos do Pipoca Nanquim. Teve 1000, esse aqui é o 548, com a ilustração do Eternauta, que é um quadrinho argentino que eles publicaram esse ano. É uma ilustração do Guilherme Petreca. E aí a gente tem assinaturas dos 3 aqui. Daniel Lopes, Bruno Zago e nosso querido Alexandre também. Então estão os 3 aqui nesse bookplate. Então o primeiro que eu quero mostrar é Vampiros, do Deus do Mangá. Quem é o Deus do mangá? Osamu Tezuka. Osamu Tezuka é um dos maiores mangakas do Japão, um dos maiores quadrinistas do mundo, tem prêmio em seu nome. Ele não foi só mangaka, ele era médico antes, aí virou mangaka. Depois ele abriu um estúdio de animação para animar os seus próprios mangás. Ele escreveu mangá até antes de morrer, até perto, assim, na beira da cama. Ele escreveu muita coisa variada, coisa para criança, coisa para adulto, coisas chocantes, né, políticas e tal. Então ele escreveu
muita coisa. Esse aqui foi o que eu consegui pegar no momento, que é o Vampiros. O Pipoca Nanquim publicou outras coisas dele que eu estou interessado, que é a Carta a Adolf, que é um mangá sobre o Adolf Hitler, né? É muito interessante. É muito interessante mesmo, assim, é muito doido, né? E então tô atrás desse mangá também e várias outras obras do querido Tezuka, que é o deus do mangá. Esse aqui, Vampiros, é um horror cômico, então é meio que vai ser uma comédia com esse fundo de horror. Uma vila remota e isolada nas montanhas, habitada por metamorfos, prevê a chegada de uma ameaça e todos se debandam. Topê, um jovem ingênuo com a habilidade de se transformar em lobo, escolhe ir para a cidade grande e trabalhar como assistente no estúdio de animação do mestre Tezuka, ele está aqui no mangá. Contudo, a vida dele será atormentada pelo vilanesco Rock, que pretende usar o poder de Topê nos mais perversos crimes. Então esse é um clássico que foi lançado entre 1966 e 1967 na revista Shonen Sunday, da Shogakukan. Então, Vampiros está aqui, magnífico, com certeza. Mangá, eu leio, geralmente quadrinhos eu leio um por mês. Eu escolho uma graphic novel ou um mangá completo assim e leio um por mês. Só o One Piece que não dá, porque o One Piece não está pronto. Então, né, eu vou comprando à medida que eu posso, porque também sai muito caro, né? Os mangás do One Piece não são baratos. A gente tem aqui também Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi. Esse aqui é outro clássico aqui do mangá japonês. Eu estava muito curioso para ler isso aqui. Lembrando que todos os livros do Pipoca Nanquim vêm com um marca-página de cada edição que eles publicam, tá? Eu vou deixar esses links, como eu falei no primeiro comentário, fixado. E aproveitem que a gente está em pré-Black Friday, etc. Então fiquem de olho se vocês se interessaram por alguma dessas obras, porque aproveita a Black Friday. Se você não é de São Paulo e pode vir na feira da Unesp, vai lá na Amazon e espera dar o momento certo. Então a gente tem aqui Diário do Meu Pai, do mesmo autor de Um Bairro Distante e Guardiões do Louvre. O Diário do Meu Pai é um mangá poético e comovente sobre família, raízes e a necessidade de redescobrimos nossas memórias dotados da mesma atmosfera íntima e reflexiva que transformou Taniguchi em um dos mais celebrados autores de mangá da história. Esse livro foi publicado originalmente em 1994. É linda a arte desse mangá. Eu gosto muito de mangá mais pé no chão, com histórias realistas. Os japoneses sabem contar histórias nessa arte sequencial maravilhosa que é os quadrinhos como ninguém. Eu gosto muito da parte de ficção fantasia maluca e tal, como a gente viu aqui Vampiros e vamos ver aqui o Junji Ito, mas também gosto muito desse tipo de história mais pé no chão, como foi o caso de Solanin, que eu li esse ano, e eu vou fazer um review aqui no canal, que foi um livro que me impactou muito. Aqui a gente tem Fósseis do Sonho. Esse aqui é um mangá do Satoshi Kon. São todos os contos em mangá do Satoshi Kon. Quem é Satoshi Kon? Satoshi Kon foi mais conhecido como diretor de animação. Ele faleceu aos 46 anos, se eu não me engano. Ele morreu muito novo. Era um gênio da animação que já tinha despontado. Ele ficou muito famoso com seus filmes. Era assim o novo Miyazaki, vamos dizer assim. Não que era o mesmo estilo do Miyazaki, bem diferente, né? Histórias muito diferentes, estilo de animar muito diferente. Mas era aquele cara que era assim, nossa, esse cara é o novo Tezuka, é o novo Katsuhiro Otomo, né, que fez o Akira, é o novo Miyazaki. É uma pessoa que vai mudar a animação como ele mudou. Ele mudou a animação para sempre. Ele fez filmes como Paprika, Perfect Blue. Tô lendo aqui os nomes para eu não esquecer de nenhum. Tem também Tokyo Godfathers, eu acho que esse é o nome. Paprika foi influência para a origem do Christopher Nolan. Tem várias cenas que, se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver, comparando as cenas, é como se eu acho que o Christopher Nolan, na verdade, fez uma homenagem ao Paprika, mas as cenas são idênticas. Ele influenciou muito. Tem outros filmes que copiaram cenas do Paprika, ou copiaram a ideia do Paprika, que é um filme de animação dele. Perfect Blue é aquele filme Cisne Negro, também copia algumas cenas, ou na verdade não copia, né? Se inspirou na animação e colocou ali. Então o Satoshi Kon não é só celebrado no Japão, ele é celebrado mundialmente como um grande diretor de animação. E aqui são os trabalhos dele, são todos os 15 contos deixados pelo renomado diretor e mangaka Satoshi Kon, lançados de 1984 a 1988.
1989. Aqui tem desde o trabalho de estreia dele até outras obras que foram super premiadas. É alto nível isso aqui. São todos os contos dele escritos em quadrinho, né, em mangá, na época que ele ainda era assistente, aí foi crescendo na carreira. Então eu li o primeiro já. Não pude conter a curiosidade de ler uma obra dele em mangá, né? Só conheço os filmes. E é fantástico. É um diretor que eu admiro muito a sua carreira e infelizmente é um diretor que faleceu muito jovem, podia ter feito tantas outras coisas e revolucionado tanto a indústria da animação e até mesmo o mangá. A gente compara ele com Miyazaki e outros porque ele fez quadrinho, ele fez animação, mesma coisa do Miyazaki, mesma coisa do Katsuhiro Otomo, né, que fez Akira, fez o filme do Akira, é a mesma coisa do Tezuka, então é um grande nome da animação japonesa. E para finalizar aqui a gente tem, vou pegar os dois aqui para vocês verem, nós temos Junji Ito. Esses aqui são os dois que eu peguei do Junji Ito, eu peguei mais dois, porque eles tiveram uma promoção agora de Halloween, e eu fiquei viciado no Junji Ito, e o Junji Ito me fez sair do meu plano, que é esses mangás eu só compro numa hiper promoção ou na festa do livro da USP, né, esse tipo de coisa. E acabei, só que a promoção era muito boa, isso aqui saiu com 50% de desconto. Os novos saíram com 50% de desconto, esses aqui com 70%. Então eu tive que comprar. O Junji Ito me fez comprar, porque eu li isso aqui e eu fiquei maluco. O Junji Ito é fenomenal. Se você não leu, você tem que ler. Porque isso aqui é um contador de história, é uma pessoa que conta história como eu nunca tinha visto antes, é bem único, tá, gente? Aqui o Frankenstein, falar primeiro do Frankenstein. O Frankenstein é a adaptação dele do livro da Mary Shelley, mas tô vendo aqui se minha câmera tá gravando ainda, tem espaço ainda, tô olhando no espelho. E aí a gente tem aqui, Frankenstein tem outros contos, tem os contos de Yoshikiri, que é um personagem que tem várias histórias diferentes com ele, é muito legal, não vou dar um spoiler, dessas histórias, porque tem um spoiler muito legal que você vai lendo e você vai entendendo o que está acontecendo ali. Muito legal. E aí tem as histórias do gatinho dele que morreu, então ele conta, tem umas historinhas desse gatinho dele, né? Essa é mais autobiografia, vamos dizer assim. Tem 2 contos avulsos, pequenininhos, 3 páginas, que são muito impactantes, e a adaptação do Frankenstein, do clássico da Mary Shelley, terror gótico. É uma adaptação muito decente. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa adaptação, mas só para adiantar para vocês, é uma adaptação muito legal, gente. Por quê? Porque quando se tem uma adaptação de livros para outra mídia, vamos pegar aqui os quadrinhos, que a gente está falando de quadrinho. Quando tem adaptação de livro para quadrinho, muito que acontece muito é do quadrinho só reproduzir o texto quase igual e as cenas é como se fosse um livro ilustrado. O desenho não importa tanto para você entender a história. E as melhores adaptações de livros para quadrinhos é quando se você tem menos texto possível. Né? Você tem que ter texto, claro, mas você não tem um monte de texto que é cópia do livro como se fosse um livro ilustrado. Não, a história é contada a partir das imagens, da arte sequencial. Isso aqui é uma arte sequencial. É um quadrinho atrás do outro para você entender a história, mesmo que não tenha diálogo. E isso o Junji Ito faz muito bem. Você vê que é uma versão do Junji Ito do Frankenstein. Não espere uma adaptação de, é a Mary Shelley, é o livro que eu li aqui. Vai estar bem fiel, mas você vê que é a história sendo contada por alguém que sabe muito bem fazer quadrinhos. Esse mangá, o Frankenstein, ele ganhou o prêmio Eisner, né, de melhor adaptação, que é um dos maiores prêmios dos quadrinhos mundiais. Então esse mangá é muito legal. Vou fazer um vídeo destrinchando essa obra magnífica aqui, que é o Frankenstein, e os contos também que estão aqui. Então eu fiquei maluco, achei muito bom o trabalho do Junji Ito, os seus desenhos, né, como ele conta a história quadro a quadro, e aí acabei comprando mais 2 lá, aproveitei a promoção de Halloween deles de 50%, que é mesmo, talvez é o preço que vai estar lá na festa da USP, porque Junji Ito sai muito, né? Então eles não têm problema de vender Junji Ito. Então peguei mais 2, que são livros com mais de 400 páginas, com contos e histórias do Junji Ito, que virou agora um dos meus autores favoritos. Vai estar no top 10. Vamos ver os próximos 2 mangás que vão chegar aqui, que vão ser tão bons quanto isso aqui, né? Porque aqui também é uma adaptação do Frankenstein, né? Aí também não tem como dar errado, né? E aqui, Buracos da Estranheza. Vamos ver se tem ainda espaço. Tem espaço.
Buracos da Estranheza. Buracos da Estranheza é uma autobiografia do Junji Ito que mistura quadrinho, que mistura texto, tem anotações. Não é só uma autobiografia, tá, gente? Ela é aquela autobiografia que traz o processo criativo do autor à tona. Então ele não só conta a história dele, como ele se tornou um mangaka, eu tô lendo ainda, tá? Até onde eu li é isso, mas ele também destrincha o processo criativo dele. De onde vêm as ideias do Junji Ito? Ele mostra aqui todas as influências que ele teve de terror desde criancinha, desde os 6 anos de idade, ele assiste filme de terror, 6 anos de idade. E as referências são muito boas, tinha coisas que eu não conhecia, tanto de mangá quanto de filme, série animada que ele assistiu, e tô correndo atrás para ver se eu consigo consumir essas obras também, que serviram de influência para esse cara que é considerado o mestre do horror do mangá, né, do quadrinho japonês. Então aqui a gente tem essa autobiografia, que eu diria que não é só uma autobiografia. A gente tem um livro que traz dicas de como ser um artista melhor, como lidar com a arte, com o processo criativo, de onde vêm as nossas referências, as nossas influências. É um livro magnífico, você não precisa ter lido nenhum mangá do Junji Ito para ler isso aqui. Ela já é inspiradora por si só, sem você conhecer a obra do Junji Ito por trás, tá? Porque aqui você vai conhecer a história dele e o processo de criação dele, como ele conta as histórias. Eu gostei muito, é um trabalho fenomenal do Pipoca Nankin. E deixa eu mostrar isso aqui para vocês, vocês vão ficar malucos. Vou tirar a luva, né? O Pipoca Nankin sempre tem luva pra gente guardar nossos mangás bonitinho na estante. E olha isso aqui, a capa. Tem uns buraquinhos, porque é Buracos da Estranheza o nome do coisa, e tem uma história dele que eu acho que o povo começa a criar um monte de buraco no rosto, sem explicação. Eu ainda não li, pelo que eu me lembro é isso. E aí eles fizeram isso com a capa. Olha que legal, cara. Olha que trabalho primoroso. E um livro desse, se você pegar ele com o desconto que eu peguei, é melhor ainda. Né? Ele fica melhor ainda de você saborear, né? Você fala, nossa, paguei tão barato num negócio tão bonito. E é claro, deixa eu tirar aqui. E é claro, ó, que bonito isso aqui, né? O marcador de página lindo que eles têm. Então foi isso, gente. Esses são os livros que eu adquiri aí desde março. Foram muitos livros, né? Como vocês podem ver aqui, muita coisa legal, coisas para estudo, coisas que eu ganhei. Muito obrigado que me deu. Coisas de sebo que às vezes não tem mais publicação, difícil de encontrar. E Pipoca Nankin, saudando Pipoca Nankin, vão ter mais 2. Aí mais para frente, daqui uns 6 meses, eu faço outro vídeo mostrando os livros que eu adquiri. Eu não consigo fazer um desse por mês que eu não tenho, né? Financeiro para fazer um desse por mês de book haul, que tem gente que faz book haul de 20 livros por mês, uma loucura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse aqui, que a gente fala de literatura, a gente fala de curiosidades da literatura, escrita criativa, e eu vou voltar com os vídeos sobre como viver com mais tranquilidade nesse mundo louco, nesse mundo caótico. Te vejo no próximo. Boa leitura, boa criação. Tchau! Gravou tudo.